Olá pessoal, bom dia. Hoje é 26 de agosto e separei essas notícias para comentar. Inicialmente, essa notícia do G1 que mostra mais um dos exemplos desses casos de vício em apostas. Um jovem que perdeu mais de 500 mil reais fazendo as apostas e que agora está tentando se recuperar, né, dessa doença, né? E isso só levanta a questão do que está sendo feito com relação a essa divulgação desse tipo de produto, que não é investimento. É comprovado matematicamente que as pessoas que fazem apostas não conseguem ter resultado, né, no curto, médio e longo prazo. Não é considerado como uma forma de investimento. Não tem como você enriquecer fazendo esse tipo de aposta, né, de colocação de dinheiro, principalmente porque mesmo que você magicamente pudesse prever os resultados ou ter uma alta taxa de acerto dos resultados, as casas de apostas fazem as odds com valores onde você, na sequência, né, de jogadas, você acaba perdendo. Então, pela questão dos valores das odds serem variáveis, né, constantemente ficam mudando, mesmo que sua taxa de acerto magicamente, né, porque esportes é exatamente o tipo de jogo que não tem como você prever os resultados, e principalmente se forem esportes como o futebol, que é absolutamente imprevisível. Então, no final das contas, na matemática, não tem como a pessoa começar a apostar e ter uma alta rentabilidade. Pelo contrário, vai estar, na maioria das vezes, perdendo dinheiro. E aí levanta essa questão de que as apostas foram aprovadas no Brasil em 2018, a regulamentação demorou muito para ser feita e nesse período explodiu, né? Aí você vê as casas de apostas em estampas de clubes de futebol, na internet, na TV. Então, é uma situação bem preocupante. E aí essas notícias vão ficar aparecendo, né? Pessoas que sentem essa dopamina de uma pequena vitória, de um pequeno resultado, de apostar R$ 1, dois e ganhar o dobro, né? Às vezes mais do que isso, e começa a pensar, né? Então se eu ganhei apostando pouco, eu vou fazer logo uma grande aposta aqui, porque sei que eu entendo do esporte e as minhas chances são grandes. E aí vai criando essa bola de neve. No caso desse jovem, já chegou a R$ 500 mil. E aí depois a pessoa não consegue mais pagar, né? Você está abrindo mão de dinheiro que você poderia estar usando para comprar produtos para sua casa, fazer a sua reforma, ou mesmo para investir, pensando na aposentadoria, ou pensando no futuro para os filhos, né? Então, você acaba deixando isso tudo na mesa para que as casas de apostas vençam, né? Então, de novo, matematicamente, não há comprovação nenhuma de que a pessoa possa começar a investir, colocar dinheiro, né? Achar que é um investimento e que venha a conseguir, né? Esse tipo de resultado, né? Então, isso é preocupante e a gente espera que essa regulamentação possa se tornar mais dura, né, para esse tipo de atividade. Uma outra notícia também preocupante, que mostra exatamente a, essa situação, né, onde pessoas veem o mundo, né, com um avanço tecnológico grande, principalmente na saúde, né, viu que numa pandemia, relativamente em pouco tempo, se achou uma vacina, né, contra o Covid. E, no entanto, algumas pessoas preferem não acreditar na ciência, naquilo que se comprova, né, com os fatos, com os testes e mostram os resultados. Então, as pessoas acabam preferindo optar por não usar as vacinas, porque vai acontecer alguma coisa
não benefício para a pessoa, para sua família. E aí os resultados, né, no caso, se tratando de ciência, os resultados aparecem, né? Então, nesse caso, a gente vê nos Estados Unidos casos de sarampo, e aqui no Brasil também já está aparecendo, né? Saiu as primeiras notícias em São Paulo, e exatamente isso acontece porque as pessoas decidem não se vacinar e preferem escutar seus gurus de extrema direita, e a gente vê simplesmente apenas uma definição clássica de que as pessoas precisam voltar a estudar mais, a procurar entender o funcionamento das coisas e não apenas ficar dando ouvidos para informações que não mostram resultados reais. Nesse caso, não se vacinar vai certamente trazer esse tipo de resultado, doenças, sofrimento para os familiares e para si próprio, né? Então, algo preocupante. Outro assunto que tem a ver também até com questão de educação, né? E aí é uma resposta positiva, é exatamente que essas redes sociais, esses grandes conglomerados, né? Como a Meta, né? Que é dona do Facebook, do Instagram, está sendo multada e, no caso, está fazendo o acordo para pagar, né? Caso valor alto, né? 17 bilhões, porque eles insistem em não criar mecanismos para que as crianças, os jovens, acabem não ficando viciadas no uso dessas redes. E, de novo, se tratando de ciência, se mostra que é importante que todo mundo, né, não só jovens e crianças, tenham uma vida mais diversificada, uma vida com várias atividades ao longo do dia, ao longo da semana, para que a pessoa se desenvolva com saúde física e mental. Então, se essas redes sociais criam um mecanismo para que a pessoa se vicie e acabe não tendo interesse, né, em outro tipo de situação, de convívio real com pessoas, então isso é preocupante. Então, o governo está pedindo mais mecanismos para que as redes tenham um controle do tempo, para que as crianças não fiquem realmente o tempo todo conectadas com isso e gerando um déficit, né, de crescimento intelectual também e problemas físicos. Então, é boa notícia que eles estão sendo multados, que precisam se adequar à regulamentação dos países. Não dá para que eles se achem tão superiores a todos os países e só porque agem no meio virtual, eles precisam sim se adequar, até porque isso é uma questão de saúde pública também. Ah, só a informação de que a Meta, né, que faz todo esse trabalho para que esses mecanismos continuem, né, a pessoa acaba se tornando um zumbi, passando várias horas dentro das redes. Eles já têm um valor de mercado, né, por volta de um trilhão de dólares, que é um valor excepcional. Eles realmente são muito lucrativos. E aí a gente vê um dos problemas do capitalismo, né? As pessoas já estão com uma situação financeira absurdamente relevante e não conseguem abrir mão, né? Observar que, poxa, a gente já gerou tanto resultado ao longo dos anos, porque a gente não começa a desacelerar um pouco e se voltar para a saúde das pessoas, para que o meu público consumidor tenha uma vida mais ampla, né? Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante no capitalismo. Por falar em capitalismo, a gente vê aqui essa notícia do Milei, e exatamente a política econômica dele cheia de bravatas e com ideias absolutamente antigas que já se comprovam que não funcionam, vai mostrando que a situação na Argentina não apresenta os resultados que se espera, né? Ao custo da população sofrer com a falta de recursos, com uma diminuição da qualidade de vida significativa. Então, tá aí a
a coisa de você simplesmente tomar decisões antigas que já se mostraram não frutíferas, falar por meio de bravatas, criticar os países que estão agindo corretamente, no caso o Brasil, né, do lado, mostrando como se, como se enfrenta o problema da economia e o problema de trazer mais benefícios para a população. E a Argentina opta por uma coisa do passado, essa coisa de deixar as pessoas em alta dificuldade, diminuição de recursos, para que certos números da economia melhorem um pouco na planilha, mas que na prática, né, no dia a dia, você vê a população sofrendo, né? Então, isso é bem preocupante e só mostra, de novo, né, a diferença, né, entre um governo progressista e um governo de extrema-direita. O próprio Estados Unidos também, com esse problema de governo de extrema-direita, trazendo simplesmente problemas para a população pagando mais caro, população sem acesso a tratamento médico relevante, população de, de, de pessoas que vieram de outros países com medo de sair de casa porque podem ser deportados e os serviços caindo em qualidade, né? E aí nos Estados Unidos também até agora também com problema de inflação também aparecendo lá. Então, isso tudo que eu falo é relativo à ciência, né? A você observar os dados, observar os resultados e tomar as decisões procurando aquilo que se mostrou melhor e não por ideologia, por gostar de alguém, por achar a pessoa mais simpática ou o que seja. O que importa é ser pragmático e científico, buscar a solução que trouxe os melhores resultados, né? Então, é isso que a gente deve buscar no dia a dia, independentemente de ideologia, né? A gente deve buscar os melhores resultados e ter a humildade para simplesmente, caso esteja errado, simplesmente assumir que estava errado e mudar a rota, né? Então, isso é o que se aprende, né? Quando se busca o pragmatismo e um método de se valer da ciência para buscar essas novas situações favoráveis. Então, seria isso, pessoal. Eu peço que se inscrevam aqui no canal, que curtam o vídeo, que compartilhem com amigos. Eu desejo a todos um bom dia e um ótimo trabalho. Até amanhã.